Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o licenciamento ambiental. A gente vai ver que é uma coisa, um processo bastante dificultoso para as empresas e não poderia ser diferente, já que o Brasil tem uma das melhores legislações ambientais do mundo. Embora tenhamos muita dificuldade de colocar essa legislação ambiental em prática, por uma série de fatores que o pessoal comenta, a gente vê falar muito na televisão, muitos deles relacionados à falta de recursos humanos, recursos financeiros, etc. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso nessa aula de hoje. Nós podemos começar falando sobre a definição, né? O que é o licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental nada mais é do que um procedimento, né, em que um órgão competente do governo ele concede as licenças de localização, de instalação, ou de ampliação, ou a operação de atividades que possam causar algum impacto ou algum dano ao meio ambiente. É um processo bastante burocrático. E o objetivo desse licenciamento é expedir um ato administrativo, um documento, né, que é chamado de licença ambiental. E nesse documento, o órgão competente, aqui no caso de São Paulo, é a CETESB, né? Ela emite um documento que estabelece as condições, as restrições e as medidas de controle que deverão ser obedecidas para aquela empresa solicitante realizar as atividades que ela pretende. Então, nesse documento vai estar lá caracterizado quais os impactos que tal empreendimento pode causar, quais os impactos ambientais que pode causar o empreendimento. O licenciamento ambiental é um instrumento, um dos principais instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. E ele é consequência direta do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 5º da Constituição Federal, que reza o seguinte: artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. No parágrafo 1º diz: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Inciso 5º, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Repare que nesse artigo ele define ali que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo. E é importante para que se tenha uma vida sadia, uma qualidade de vida sadia. E também define que o poder público e a coletividade, quer dizer, todos nós, temos o dever de preservá-lo. Então, a preservação ambiental, ela não é algo que compete somente ao governo. O governo tem o poder lá de polícia, tem o poder das leis, de fazer cumprir as leis. Mas nós, como cidadãos, também temos o dever de atuar na preservação do meio ambiente também. Isso está bastante claro nesse artigo aí da Constituição. A questão do licenciamento ambiental, ele acontece nas 3 esferas do poder público, tanto no federal, quanto no estadual e no municipal. E isso depende da extensão do impacto, né, pelo critério da extensão do impacto ambiental. Quando o impacto ambiental for de caráter regional ou nacional, ou seja, quando ele ultrapassar os limites de um estado ou mesmo abranger todo o território nacional, a competência dessa liberação é
do IBAMA. Se o impacto for menor, ele abranger mais de um município dentro de um determinado estado, isso aí é uma competência do próprio estado. E no município, quando esse impacto se limita somente à área do município. Então, depende do tipo de empreendimento, depende do tipo de operação. Quando é uma coisa muito grande, que tem impacto muito grande sobre, por exemplo, a construção de uma hidrelétrica, por exemplo. É um impacto ambiental muito grande, que envolve alagamento de região, supressão de mata nativa, às vezes até mudança de cidades, construção de cidades. Isso é um impacto muito grande e geralmente isso aí é da alçada federal. O IBAMA tem uma participação muito forte em empreendimentos dessa natureza. Então, aqui no Brasil, cada estado tem um órgão responsável pelo licenciamento ambiental. Esse órgão pode ser uma secretaria, pode ser um instituto, não importa. Então, que vão emitir pareceres dependendo do tipo de empreendimento, dependendo do impacto que aquela operação vai causar. Então, o que a gente tem? A gente tem a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, quando é algo que envolve alguma reserva indígena, por exemplo, e tem que ter o parecer da FUNAI. Se é um empreendimento que vai afetar a vida de alguma tribo indígena. Tem um instituto, o INCRA, que é o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade. Por exemplo, você vai fazer um empreendimento que vai causar um grande impacto em uma reserva florestal, por exemplo. O ICMBio vai ter que emitir o parecer dele, se aquilo ali procede ou não. Tem o Departamento Nacional da Produção Mineral, tem o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Se, por exemplo, você imagina só se for, nós vamos abrir uma mina, por exemplo, uma mina em Ouro Preto, na cidade de Ouro Preto. Não passa, né? Ele é uma cidade tombada pelo patrimônio histórico, então certamente não teria o licenciamento disso aí. E tem o Ministério da Saúde também. Às vezes é uma operação que pode ser uma importante causadora de poluição ambiental, e mesmo com todas as medidas que são exigidas para o controle da poluição, deve ter também um parecer do Ministério da Saúde a respeito daquilo ali. Se o que está sendo solicitado é suficiente, se as medidas que serão tomadas serão suficientes para minimizar os efeitos à saúde da população. Então, em que circunstâncias o licenciamento ambiental se torna obrigatório? Tem uma resolução no CONAMA que define isso, que é o artigo 1º da resolução número 187 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, define que qualquer atividade considerada potencialmente poluidora ou que cause degradação ambiental de qualquer forma exige o licenciamento ambiental. Então, todos esses empreendimentos que a gente vê por aí, construção de uma estrada, construção de uma fábrica, tudo isso aí, um posto de gasolina, tudo isso aí tem que ter um licenciamento ambiental. Existem diferentes tipos de licenciamentos, que isso tudo é regido pelo CONAMA. Nós temos, por exemplo, a licença prévia, que é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando a sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condições a serem atendidas nas próximas fases de implementação. Então, essa é a primeira licença que tem que ter, a licença prévia. Depois tem a licença de instalação, que autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condições. E essas licenças, elas são concedidas de acordo com a atividade que será executada e na fase em que o empreendimento se encontra, né? Então, a licença prévia, depois a licença de instalação e assim por diante. Depois da licença de instalação, aí tem a licença de operação, né, que autoriza que de fato a operação se inicie. Autoriza a operação da atividade ou do empreendimento após o efetivo cumprimento de todas as exigências contidas naquelas licenças. A partir daí, a empresa pode começar a operação, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a operação. E tem também a licença de pesquisa sísmica, que autoriza pesquisas sísmicas marítimas e em zonas de transição, estabelecendo todas as condições a serem observadas pelo realizador da atividade, que é definida pela resolução número 5. Por exemplo, para fazer pesquisa de petróleo, utiliza-se muito pesquisa sísmica para descobrir na fase de exploração petrolífera. Para a realização do processo ambiental, existe uma sequência de etapas que devem ser seguidas. Aqui nós temos uma lista dessas etapas, né? Deve existir outras menores no meio disso, que algumas são coisas muito específicas e muito abrangentes, né? A definição pelo órgão ambiental competente dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do processo. As empresas têm que fazer, por exemplo, um inventário. Vamos supor que seja uma área que vai ocorrer uma supressão vegetal. Então tem que fazer um inventário das espécies de plantas que existem naquela região, os animais, cadastrar os animais, verificar, retirar os animais do local e destiná-los a locais adequados. É um trabalho bastante complexo, né, e difícil de ser realizado. Tem um requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhados dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, ou seja, esses estudos ambientais é que vai avaliar os impactos que vai causar. A supressão vegetal vai ser qual o tamanho da área, que tipo de animal existe ali, fazer tudo isso aí. A análise pelo órgão ambiental competente dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, ou seja, a empresa faz esse estudo e apresenta para o órgão competente, e ele vai analisar se aquilo é pertinente ou não. Quando essa documentação chega lá nos órgãos, geralmente sempre existe algum esclarecimento que precisa ser feito. Então, nesse caso, aquele órgão competente, ele entra em contato e solicita que alguns daqueles levantamentos feitos, os estudos foram feitos, necessitam de algum tipo de complementação. Então, nesse caso, o processo volta para a empresa faz as complementações exigidas e retorna de novo com a entrada no órgão competente. Quando for o caso de um empreendimento que vai causar um grande impacto, não necessariamente impacto ambiental, simplesmente, mas que vai causar alguma mudança nos hábitos de vida da comunidade. Então, dependendo do tipo de empreendimento, há que se fazer uma audiência pública. Nessa audiência pública vão participar formadores de opinião, líderes comunitários, políticos, etc., onde a empresa apresenta o projeto para a comunidade e a comunidade vai avaliar se aceita ou não aquele tipo de projeto. E ali são feitas inúmeros questionamentos e quais seriam as respostas que a empresa daria em caso de alguma coisa aí fora do planejado, qualquer estratégia da empresa para operacionalizar aquele empreendimento. Então, nesse momento, tem as
solicitação de esclarecimentos e complementação pelo órgão ambiental competente decorrente das audiências públicas. Ou seja, na audiência pública, vamos supor que surge uma série de questionamentos lá. Então, isso aí vai ter que ser apresentado novamente para os órgãos competentes, com todos aqueles questionamentos e o direcionamento que a empresa vai dar para resolver aqueles questionamentos que a comunidade apresentar. Vamos supor que tudo isso aí está tudo certinho. Teve audiência pública, não teve problema nenhum, está todo mundo de acordo, ficou todo mundo feliz. Vamos colocar uma fábrica nova aqui, vai ser bom para todo mundo, etc. Né? Aí é emitido um parecer técnico conclusivo. E, se for o caso, também um parecer jurídico. E no final há o deferimento ou o indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade. Ou seja, no caso de um empreendimento significativo, há que se levar ao conhecimento de toda a comunidade, publicações oficiais, de que tal empreendimento foi aceito e vai ser implementado. E quando há um processo de baixo impacto ambiental, essas exigências são menores. Ou seja, quanto mais complexo, maior ou mais impactante em termos de ambiente e qualidade de vida, mais difícil será a obtenção da licença. E aqui nós temos algumas das principais leis e resoluções voltadas a essa legislação do meio ambiente. Então nós temos a Constituição Federal de 1988, tem a lei que define a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938/81, tem a Lei Complementar número 140/2011, as regras de competência para o processo de licenciamento ambiental, ela que vai definir quem são os órgãos competentes, etc. A Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal, e o Código Florestal brasileiro é um dos mais avançados do mundo. Tem a Resolução número 237 de 97, que estabelece quais as atividades que precisam do licenciamento ambiental e entre outras regras que essa resolução determina, dos procedimentos que devem ser seguidos pelas empresas e pelos órgãos de licenciamento. Tem a resolução número 1 de 86, que estabelece quais as atividades precisam apresentar o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, que é o EIA-RIMA, no licenciamento. Então ali está bastante claro que tipo de empreendimento precisa ter esse EIA-RIMA. A resolução 009 de 87, que estabelece os casos em que deve ser realizada audiência pública no licenciamento ambiental. Então ele está claro, determinado tipo de empreendimento precisa de audiência pública, outros não precisam, tá? E a resolução 06 de 86 estabelece as formas de dar publicidade ao licenciamento ambiental. Então a gente vê aí, de uma forma bastante resumida, que a questão do licenciamento ambiental ela é bastante burocrática, é bastante custosa e difícil de se conseguir. Mas vale a pena, né? Então as empresas que são sérias, que seguem as leis, que é o que a gente sempre espera, o que a gente sempre fala, né? Elas seguem todos esses procedimentos para que no final de todo esse processo ela tenha a sua licença e possa operar da forma correta, cumprindo as normas ambientais, garantindo a segurança ambiental e de saúde, né, para toda a comunidade onde ela está inserida. Tá ok, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado.